Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Pode bater palmas para louvar o santo nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, nós estamos iniciando a nova campanha. Temos a de hoje, cura e milagre, mas já preparando para a Santa Ceia, que ocorrerá domingo, em homenagem aos pais. Ontem nós terminamos as bases sobre a fé. O fundamento é Cristo, os alicerces, e sobre os alicerces fazer os esteios, ou as bases, e levantar ali as pilastras de uma construção. Então as bases foram ministradas, as colunas que tem que firmar uma casa, baseada em 4 princípios. Mas agora, como que constrói esta casa? Como que faz as paredes, os acabamentos para a morada? Então há tempos atrás, dias atrás, Deus deu uma visão de mansões eternas, e Ele mostrou como que as casas, elas são chiquérrimas assim no mundo espiritual, ruas de ouro, paredes mesmo dos mais finos metais que tem na terra, como ouro, pedra preciosa, prata, coisas mesmo sobrenaturais. Mas sempre há um simbolismo nisso, aqui para a terra, e a realidade lá nos céus. Então nessa etapa agora, é uma etapa muito importante da Igreja Gloriosa, que é sair das bases e das pilastras da construção e ter os acabamentos, que é a parte fundamental para a moradia eterna, que já começa aqui na terra. Então nós vamos iniciar esta fase como já tivemos à tarde. Muitos vieram, mas tem que haver uma disposição de vir em todos os cultos, até na Santa Ceia domingo. Então o texto que está sendo utilizado agora é 1 Coríntios, capítulo 3, que nós vamos ler a partir do verso 11, e uma leitura em Tessalonicenses, que é a base da mensagem ao longo da semana. Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. Então vamos ler aqui a meditação da palavra. Porque ninguém pode pôr outro alicerce. Algumas Bíblias está fundamento, que já foi pregado, que é Cristo, além do que já está posto, o qual é Jesus, Cristo, Filho de Deus. Então no fundamento não tem como misturar nada, tem que ser o caráter e a identidade em Cristo, para ser um cristão mesmo fervoroso. E se alguém sobre esse alicerce então formar o edifício, então o edifício primeiro tem que ter as colunas, por isso que foi falado das 4 etapas ou 4 colunas de uma casa. Por isso tem 4 evangelhos, o 4 é o número da terra, o número do homem, 4 fundamentos. E aí constrói o edifício, que é usado o ouro, a prata ou pedra preciosa. Mas se usar madeira, feno ou palha, a obra que cada um fizer vai se manifestar na verdade. O dia do Senhor declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, receberá galardão. Se a obra queimar, vai sofrer muito, ou se abalará, ou terá detrimento. Poderá até ser salvo, mas todavia é como passar por fogo. Só até aí. Agora vamos fazer uma leitura na carta aos Tessalonicenses. Se você tem aí a Bíblia, você pode abrir lá na frente, na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 5, o verso 17, que é a base da mensagem lá na frente. 1 Tessalonicenses 5, 17. Orai sem parar, na Bíblia Monfade, na Jerusalém. Orai sem cessar. E na Bíblia linguagem atualizada, a oração não pode cessar. 3 tradução. João Ferreira de Almeida, orai sem cessar. Então podeis assentar agora e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus.
Irmãos e irmãs, então veja que a vida espiritual é como a construção. Todos sabem que a construção, que vai durar muito tempo, e sólida e forte, ela tem que ser feita um alicerce forte, um alicerce fundo, um alicerce que não se abala. Então Jesus é o fundamento da nossa fé. Se a pessoa então tiver mente de Cristo, caráter, identidade, sobre esse fundamento, a casa pode ser feita. Se o fundamento não for em Cristo, logo ele racha, se abala, e a construção não vai adiante, ela vai sucumbir, rachar, perecer. Mas sobre o alicerce tem que vir a construção. Então aí faz as pilastras ou os esteios de uma casa. Então foi falado que é 4 fundamentos, que é a obediência a Deus, não rebeliar, é a pessoa cumprir a ordem de Deus, ter prazer de falar a palavra, não viver por sentimentos, depender do Espírito de Deus e não poupar o adversário, sempre expandir o reino do céu na terra. É os fundamentos: obediência, sujeição, não rebeliar, orar satisfazendo a Deus e não viver sentimentos, mas viver o que a palavra declara. Então, se você sempre tiver esses princípios, não abala. A construção pode ser construída, os alicerces, os esteios vão segurar a casa, mas a casa tem que ter as paredes, tem que ter os acabamentos, tem que ter assim, o término dela para ser uma moradia. Então veja bem que o apóstolo Paulo então declara: o fundamento é Cristo, os alicerces do edifício. Mas de uma hora para outra, o apóstolo Paulo declara que numa construção mesmo sólida, a pessoa para de usar os elementos melhor e faz parede de madeira, põe feno ou palha. Por que isto ocorre? Então você vê que isto ocorre na natureza. Tem pessoa que faz prédio, constrói uma casa, e aquela casa até de grande tamanho, aí de uma hora para outra você passa na porta de uma construção para ver se ela está indo adiante. Aí de uma hora para outra você vê a construção cheia de tatume, madeira, abandonada, mas os alicerces estão lá, os esqueletos da construção estão lá, a firmeza. Mas aí começa a fechar a construção com madeira, com tatume, passa 1 mês, 2 meses e a construção para. Não é isso que se vê? Quem já viu? Não é, é verdade. Por que isto ocorre na natureza, no mundo natural? Porque o investimento acaba, o dinheiro acaba, ou aquilo que fez de projeto, o dinheiro não deu para terminar. Então aí o dinheiro acaba porque a parte principal, acabamentos, é mais cara que as outras, e os elementos dos acabamentos. Então aí o construtor, a construtora paralisa, porque não tem mais dinheiro para ir adiante, e começa a usar subterfúgio para proteger a construção, madeira, feno, palha, que Paulo usa para ilustrar uma construção que começou a ser feita, mas não teve os acabamentos, e usou foi elementos que são frágeis demais. Então veja que são 3 níveis a vida do cristão: os alicerces, como foi pregado ao longo da semana, Cristo é o fundamento, e todo mundo sabe que tem que combater a raça adâmica para não contaminar o alicerce. Cristo é a identidade, caráter e personalidade. E os fundamentos: obediência, sujeição a Deus, não viver sentimentos e confessar sempre a palavra. Você forma 4 pilastras sobre o alicerce. Mas a casa não é só fundamento e alicerce e pilastras, tem que ter as paredes. Então o apóstolo Paulo declara que de uma hora para outra, uma construção, no 3º nível da construção, que é os acabamentos, ela começa a ser abandonada, e começa a usar tatume, madeira, pedaço de pau,
E Paulo então utiliza que alguns então começam na vida espiritual a usar palha, feno, madeira na construção. Isso logo acaba, pega fogo. A pessoa poderá ser um salvo, mas vai passar muita tribulação, muito fogo, nem galardão terá, porque começou bem, mas o acabamento não terminou. Por quê? Porque o acabamento é mais caro. E quando a construção para no meio do caminho é porque faltou dinheiro. Então a Bíblia declara que o cristão tem que ter a visão da palavra, que na medida que nós vamos crescendo na fé, mais nós devemos investir nos propósitos de Deus, porque é igual parede de prédio, acabamento é mais caro, tem que gastar mais. Então, na medida que vai tornando espiritual, mais tempo nós devemos orar em comunhão com Deus. Por isso que Paulo escreve aos Tessalonicenses: orai sem cessar, porque esta foi uma parte do sonho que tivemos em ver uma construção muito chique, de ouro, de pedras preciosas, e o Espírito Santo na revelação falando: vós devem fazer de tudo para construir aquilo que é o melhor que eu tenho para vós, e vos ajudarei, e vou ajudar a preparar as vossas mansões, não é o que Jesus fala no Evangelho de São João: mas vou preparar-vos lugar. E isto então já ocorre aqui na terra. A nossa casa espiritual já começa a ser feita, para chegar na eternidade já está tudo pronta lá, mas ela começa a ser feita aqui, os projetos dela, e ela tornará realidade lá no céu. Quando chegarmos lá, as ruas são de ouro, as construções são tudo de ouro, pedra preciosa, prata, do melhor elemento. Mas se a pessoa aqui na terra faz os fundamentos, as pilastras, mas não faz os acabamentos, todavia será salvo, mas sem galardão. Então isso foi a parte que Deus mostrou. Mas Ele mostrou que na medida que oramos sem cessar, é que a construção continua. Então aí que Deus foi trazendo mais luz à palavra nesse versículo. Sempre nós havíamos de perguntar: Deus, mas o que é orar sem cessar? É orar o dia inteiro, nem sair de casa, é falar com Deus a todo momento, é orar no Espírito, é fazer na igreja uma roda de oração, uns horas, 2 horas, depois vem outra equipe e até formar 24 horas para ver se dá um dia inteiro orando. E Deus falou: não é nada disso. Então Ele foi trazendo revelações do que é o orar sem cessar, para que então venhamos adquirir o ouro, a prata, a pedra preciosa, e a construção ser uma mansão eterna, já aqui na terra e para a eternidade. Esta é a revelação que será ministrada ao longo da semana. Mas amanhã que começaremos a falar do que é o orar sem cessar, porque nós precisamos que amanhã venha todos, como já tarde, quem puder vir, e fazer o voto, falar: meu Deus, eu quero fazer esta campanha até o final dela, porque é necessário disposição, porque é algo que nunca foi pregado e precisa de pessoas fiel, dedicada, que ama o ministério, que queira vir para crescer. Mas aí a revelação começará a ser liberada, o que é o orar sem cessar, que leva à terceira etapa da construção da casa espiritual. Você pode notar, quando aceita Jesus, a pessoa vem no culto, batiza, ora contra a raça adâmica, vai lutando. Uns desistem, a raça adâmica manda de novo, volta à prática da carne, do homem caído. Mas quem vai lutando, vai fazendo o alicerce. Também a pessoa obedece, sujeita, não vive o sentimento, vai liberando a palavra, crendo nas promessas. Ele vai construindo as pilastras. Mas as paredes já é outro nível. É igual a construção mesmo. Quando vai construir prédio, a parte mais cara de uma casa são os acabamentos. Vai fazer os pisos, as paredes, vai colocar lá todos os azulejos, os banheiros, tudo que é de boa qualidade, os forros, as pinturas, os telhados, vai
gastar muito e muito. Assim a vida espiritual, há níveis de comunhão com Deus para a construção caminhar. E aí Paulo então, ele teve uma revelação de Deus, porque Deus determina o orar sem cessar, que justamente é a maneira de adquirir o ouro, que é muito caro, pedra preciosa. Não que Deus cobra a salvação, mas é os princípios de a construção ser feita. Como que obtém o ouro? O ouro pega na natureza, põe ele no candido, que é igual um tachinho, põe fogo, ele vai derretendo, e o ouro é de preço muito grande, a grama do ouro. A prata limpa com crisol, diamante muito raro, só o diamante que lapida diamante, e é de muita caridade, os quilates de um diamante, são os elementos mais caros da natureza, e tem valor muito grande, e a forma de adquirir eles é caríssimo também. Então assim é a vida espiritual. Na medida que a pessoa vai tendo mais e mais a comunhão com Jesus, o orar sem cessar, é que as paredes vão se levantando, os elementos da casa, os acabamentos de finalização vão vindo, e tornamos então pessoas agradáveis a Deus. E aí há uma comunhão com Deus para morar nas mansões eternas que Ele tem para nós na eternidade. Há uma relação das mansões eternas para os salvos com a nossa vida espiritual aqui na terra, o nosso crescimento para servir a Deus. A palavra é essa. Por isso que Paulo fala: se fizer com madeira, palha e feno, pode ser um salvo, mas muito detrimento, muito sofrimento, mas nem mansão eterna terá, ou galardão. Mas a igreja que edifica-se como Deus quer, ela será honrada na terra e para a eternidade. Então nós vamos ter esta etapa agora, muito importante, que é a construção da terceira fase de uma construção. A construção primeiro é alicerce, as colunas e depois os acabamentos. Não é assim que faz uma construção na engenharia civil, nos construtores, eles fazem os alicerces, que é a base, que é o principal também, que toda parte é principal, mas estamos falando de moradia, não estamos falando do qual que é o melhor, ou o principal, ou o que é mais importante. Nós estamos falando de chegarmos num nível de moradia, de estar com o Senhor eterno e ter os galardão e as bênçãos abundantes já na terra, que é quando a casa está construída totalmente, está nos acabamentos, pronta para morar. E aí então entra o nível de orar sem cessar. Há uma revelação muito grande que vai ser liberada, o que é orar sem cessar, que é a oração que não para. O que é a oração que não tem interrupção nenhuma? Como é isto? Isto ocorre mesmo, se está na Bíblia, se Deus ordena, é porque existe e tem condição, e a maneira da construção terminar e está pronta para moradia, e está pronta para receber um morador. Então essa é a etapa que vai começar hoje, ao longo da semana, ao longo dos cultos da semana, e menos na sexta, mas na vigília, e terminará lá na Santa Ceia no domingo agora. Mas precisa-se de você fazer o propósito de vir, não faltar nenhum dia. Fala: meu Deus, eu quero me aprofundar em ser um construtor de uma casa, com a graça de Deus. Eu quero ter a minha casa espiritual nos acabamentos, eu quero presenciar minha casa nos detalhes, quero fazer com os melhores elementos, porque aí você vai entender lá na frente porque que tem a relação das mansões eternas que Jesus prepara com a nossa vida espiritual aqui na terra também. As duas coisas devem caminhar juntos, porque quem chega lá no céu vai andar na rua de ouro e vai ser levado para as mansões eternas. Mas na hora que chega lá, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que, se a pessoa não construiu aqui na terra, ele não vai ter as mansões, vai ter até, muitas vezes, salvação, mas muito sofrimento, ou nem ser salvo. E assim será a ministração.
eu me lembro, uma vez, uma palavra de um pregador. Esse pregador, ele já faleceu, e ele foi um dos pastores que ministrou na minha conversão, quando eu conto aquela visão do campo de trigo, todos lembram? Então esse pastor, ele faleceu, mas ele ficou muito amigo meu, de ver ali naquelas horas de oração Deus visitar. Então ele sempre entrou em contato. Aí um dia ele conversou comigo, ele falou: meu jovem, vou te contar uma história e guarde ela para sempre, talvez um dia ela vai te servir, porque isso que Deus me deu já há muito tempo, mas vou te contar, eu não conto ela para quase ninguém. Talvez um dia ela vai te servir para a sua vida espiritual, ou para a igreja, o que Deus tem para a sua vida. Então ele relatou uma história dessa maneira, que havia numa igreja muita gente, e muitos gostavam só das campanhas de cura, dos pregadores famosos, das profecias, das revelações, das pessoas receber as bênçãos, dos milagres. Todo mundo gostava dessas campanhas, e o pastor só gostava de fazer estas campanhas, enchia a igreja. Mas ele contou que lá atrás na igreja sempre ia uma senhora de idade no culto, e ela não participava muito das campanhas. Ela ia todo dia, mas ela não ficava envolvida em querer a cura, os milagres, ou receber uma profecia, ou um pastor diferente para orar para ela. Ela ficava lá no último banco, começava o culto, antes já ajoelhava e orava, ficava quase o culto inteiro ajoelhado, orando, clamando, chorando. Terminava o culto e ia embora. E então a palavra de Deus tem a ver com esse sonho, ou com essa revelação desse pastor que nos contou muitos anos atrás, que agora que vai trazendo luz a esta revelação que ele teve. Então veja bem que ele relata que um dia aquela senhora faleceu, aquela velhinha foi embora para o céu, faleceu, e todo mundo nem importou muito com ela, porque quase ela não participava de nada, só ficava ajoelhada no último banco, mal conversava, mal falava com as pessoas, e ela morreu, faleceu, foi para a glória eterna. Quase ninguém nem deu falta dela, não deu muito valor a ela. E então ela foi para o céu. E sabe o que aconteceu depois de alguns tempos? O pregador morreu também. O pregador que gostava de multidão, de gente, de fazer sinal, de convidar a gente de fora, de ver só multidão, de ver os pregadores, os cantores vindo, fazendo os eventos, morreu também. E lá no céu, então os anjos levam o salvo para as mansões eternas. Então veja que o anjo vai pegando a mão do pastor que faleceu e vai levando ele pelas ruas de ouro. E então ele vai entrando numa rua e vê uma mansão muito grande, gigantesca, tudo de ouro. E lá estava a membra que era da igreja dele, a velhinha, que estava todo dia só de joelho, chorando, e nem participava de nada, só orava. Então aquele pastor perguntou para o anjo: essa aqui foi membra minha, essa aqui eu preguei para ela, e ela está nessa mansão aqui, então o que me reserva é 10 vezes mais do que Deus deu para ela de galardão. E a velhinha lá numa mansão muito grande, e o anjo vai levando o pastor pela rua de ouro, vai passando as mansão, vai só diminuindo o tamanho das mansões, e de repente não tem mais mansão, de repente só tem um local onde as pessoas ficam de pé para render graças a Deus, não há mais casa. E o anjo fala: aqui vai ser o seu lugar, que você vai prestar culto a Deus quando Ele se manifestar na sua glória, mas não tem mansão para você não. Mas como? Eu sou o pregador, eu que estava lá, e até a minha membra está lá na frente, numa mansão muito grande.
Mas aí o anjo fala: não, mas ela fez uma construção de ouro na terra, ela fez a construção de prata lá na terra, de pedra preciosa. Enquanto você estava crendo no fundamento que é Cristo, você está salvo aqui, creu, fez a palavra de Deus ser pregada, mas a sua construção foi de palha, feno e madeira. Você usou o evangelho só para aparecer o eu, ou atrair gente. O fundo do coração não era a comunhão com o Pai, nada. Assim o pastor contou mais ou menos dessa maneira. Aí eu me lembrei, e desse mesmo sonho é a revelação. Não é uma coisa bíblica? A pessoa pode ser salva e não ir para as mansões, pode ser um pregador, pode estar recebendo cura e milagre, pode ser apóstolo, profeta, missionário, que seja, pode ser pregador, político, que ajunta a multidão, que é o que mais o povo gosta, e na hora que chegar lá nas ruas de ouro, podem ser salvos, passar por fogo, ou não vai nem entrar numa mansão eterna, vai ficar numa região onde vai ficar de pé os salvos sem galardão, para adorar a Deus. Mas os que terá galardão é os que construíram aqui na terra a casa espiritual. Então veja bem, esse sonho relatado para mim, ele já tem mais de 20 anos, e nessas últimas semanas que Deus mostrou algo sobre o orar sem cessar, que me lembrei dele. Por isso que aquele pastor, quando eu converti, falou: eu vou te contar algo, talvez vai te servir lá na frente. E agora está servindo. Agora Deus trouxe a lembrança de novo, e justamente é isso. Nós temos que aprender o que é o orar sem cessar. E sabe que esse pregador, ele trouxe informações, porque que aquela velhinha ficava de joelho antes do culto, depois do culto, e no culto orando, e não se envolvia muito com os eventos, porque ela orava sem cessar. Não só dentro da igreja, mas algo importante Deus revelou. Mas vamos contar amanhã. Você que quer saber as revelações dos profundos de Deus, vai ser essa campanha. Algo sobrenatural que você vai ficar extasiado, se pôr em prática mesmo e viver a palavra. Então as mansões eternas, elas já começam a ser preparadas aqui na terra. Amém? Quem crê assim diz amém. Então a salva de palma bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Então fique de pé, irmãos e irmãs. Vamos então orar. Senhor meu Deus e Pai, nós estamos, ó Deus, em mais uma campanha sobrenatural da Igreja Gloriosa, que é a base da visão de orar sem cessar. Pai amado, há muitos anos atrás, aquele servo que até ministrou para nós e tu nos visitaste, depois nos relatou este sonho. Não sabemos se ele teve ou se alguém também passou para ele, mas o interessante, ó Pai, é que ao longo do tempo ele declarou que um dia serviria de ilustração, de exemplo para aquilo que Deus tem a operar nos últimos tempos. E aí tu está trazendo as revelações nesses últimos tempos, que as mansões eternas preparadas para os santos de Deus, elas já começam a ser preparadas aqui na terra. O que dita as mansões eternas para nós é o que temos aqui na terra pelo Senhor eterno. Ó Deus amado, ó Deus querido, como muitos já vieram hoje à tarde e agora neste horário, que todos façam o voto para fazer toda esta semana esta campanha, o que é orar sem cessar, porque amanhã começará a ser revelado algo que nunca foi pregado, algo que estava oculto e escondido, e Deus está trazendo luz. Ó Deus, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, ó Pai. Nos ajuda a andar no Espírito, nos livra do pecado, da carnalidade, do engano. Nos ajuda, Pai, a formar sobre o fundamento que é Cristo, sobre as pilastras da construção, as paredes da construção, em ouro, prata, pedra preciosa. Senhor, tu trouxe uma revelação impressionante, ó Deus, que
está na tua palavra, que teu Espírito tem falado. E o que mais, ó Pai, nos espantou foi que quando tu nos visitaste anos atrás, ainda aquele pregador trouxe um relato de um sonho também, que ele falou que um dia serviria de ilustração, e ele veio à tona de novo. Só que agora Deus mostrou o complemento final dele. Ó Deus amado, muito obrigado pela luz da palavra. Continua usando este ministério, preparando para o dia do Senhor que está tão próximo. Abençoa toda essa semana preparativa da grande Santa Ceia, que vai ser domingo, em homenagem para os pais também. Pai, tu levantaste esta obra para ser santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Pai, que haja mais irmãos dispostos a vir, pessoas dedicadas na tua casa, pessoas fervorosas em vir, ó Pai, para cumprir esta campanha que é tão importante, ó Deus. Mas infelizmente, como relatou aquele sonho, muitos pregadores querem só ver os eventos, só quer ver as pessoas correndo atrás deles, só quer ver as bênçãos para a terra, e vão tornar os mais miseráveis homens, porque naquele sonho até aquele pregador, pensando que por atrair as multidão era ele, mas na realidade era aquela senhora idosa que trazia a glória de Deus para a terra. Não era simplesmente o talento do pregador. Portanto é que nem galardão ele teve, mesmo sendo pregador famoso, mesmo atraindo multidão, mesmo sendo uma pessoa bela, mas a senhora idosa é que ficou nas mansões principais eterna. Ó Deus, uma ilustração que nos foi repassada, que traz agora luz pelo teu Espírito, a palavra, para mostrar, ó Pai, que é uma relação muito grande da nossa construção espiritual na terra com as mansões eternas. Como Jesus falou: vou e vos preparar lugar. Mas a palavra declara que quando o Senhor está preparando lugar no céu para todos nós, o seu Espírito está aqui na terra, nos moldando, nos levando a construir sobre o alicerce em Cristo o melhor, os alicerces, as bases e as paredes da casa espiritual, fazendo de ouro, prata, pedra preciosa. Deus de amor, nos ajuda a compreender cada vez mais os teus propósitos. Abundante vitória sobre todos, ó Pai, nesta noite, como muitos já vieram à tarde, ontem à noite também. Que todos que fizeram o voto esforce para vir toda essa semana para a grande Santa Ceia dos que oram sem cessar. Louvado o nome de Jesus. Confirma, Pai, tão grande avivamento para todos os presentes. Nos lava de todo pecado, de todo mal, nos ajuda a andar no Espírito, a procurar levantar a casa espiritual com os melhores elementos. Confirma, sim, ó Pai, tão grande avivamento para todos nós. Vida abundante a todos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo.